Graça e paz, amados irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Hoje eu quero concluir o meu estudo a respeito dos dons espirituais, falando sobre o dom da fé. Vamos à palavra de Deus. Vamos para compreender o dom da fé. Vamos falar sobre a palavra da fé, sobre o poder da fé. Vamos ler o livro da fé, o livro de Hebreus, capítulo 11, onde está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu entro nesse instante na Tua presença, buscando, Deus, o Teu poder, a Tua unção, para poder, Pai amado, ministrar a Tua palavra da maneira como ela é, pois só o Senhor pode me dar uma unção para poder falar acerca da fé que transforma, da fé que cura, da fé que liberta, da fé que traz à existência as coisas que não existem, pois só o Senhor pode nos dar o dom da fé. Em nome do Senhor Jesus, eu te glorifico e te louvo e te exalto. Fica conosco. Fica em nossa vida, fica em nosso ser, dentro da nossa alma. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, quero vos dizer que quando Deus criou cada um de nós, quando Deus criou este planeta, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o ser humano, Ele criou com 3 grandes propósitos. O primeiro, que ele fosse vivida em abundância. Isto é, com todo o seu direito e privilégio, sem nenhuma forma de aflição, de angústia ou de preocupação. No plano da criação de Deus, viver a vida significa automaticamente viver em plena felicidade, pois o próprio Senhor Jesus afirmou: eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. João 10, versículo 10. É muito importante, amados irmãos, distinguir o dom da fé. É necessário compreendermos este dom. É necessário, a fé é necessário para que cada um venhamos a ser justificado por Deus. A fé leva-nos à salvação eterna. Porque embora a fé necessária para a salvação seja também um dom de Deus, mas a fé, em forma de dom, distingue-se totalmente das demais fé, pois o dom da fé é muito simples entender isso. Basta observar as diferenças que há nas igrejas atualmente, dentro das comunidades chamadas cristã, dentro do povo que se intitula povo de Deus. Tem muitos irmãos, amados irmãos, que têm fé para seguir o Senhor Jesus por toda a sua vida ou por toda a eternidade, mas nunca usufruíram do direito de transformar as coisas erradas pelo poder da fé. Por que isso não tem ocorrido, amados irmãos? Porque muitos
vive somente a fé natural. Muitos acreditam no Deus, acreditam que Ele é o Salvador, acredita no Senhor Jesus como sendo o único e suficiente Salvador, mas nunca saíram da sua limitação humana para viver a vida da fé, para viver o dom de Deus, para viver na abundância de Deus. Pois isso, amados irmãos, tem ocorrido muito. Enquanto outros adquirem o dom da fé que consegue ser bem-sucedido em toda a área da sua vida. Por exemplo, pessoas que, utilizando o dom da fé, passa a viver abundantemente a vida, recebe cura da sua alma, passa a orar com fé, com convicção, exercer o poder da palavra e a declarar a cura de alguém que já está muitas vezes em estado desenganado pela medicina, e esta pessoa muitas vezes recebe a cura e a libertação. Amados irmãos, quando eu disse que a fé foi criada com 3 grandes propósitos, eu disse do primeiro propósito, estarei falando sobre o segundo grande propósito, foi que cada um de nós não tivéssemos nenhum tipo de interrupção na nossa vida, provocada por doença ou enfermidade, ou mesmo sentirmos dores em nosso próprio corpo. Enfim, amados irmãos, qualquer tipo de sofrimento ou de morte. Por esta razão, Isaías, o profeta, profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus, e ele disse: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Também apóstolo Paulo, escrevendo ao livro de Romanos, ele escreveu da seguinte maneira: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados irmãos, o Senhor, quando fez a vida, quando fez cada um de nós, Ele fez com o propósito de vivermos vida eterna. E Cristo veio para nos resgatar, pois nós vivíamos agora subjugado pelo inimigo da nossa alma. Nós éramos escravo de Satanás. Nós vivíamos uma vida errante, uma vida triste e vazia. Mas o Senhor, Ele se manifestou trazendo-nos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, em Cristo Jesus. Ele manifestou esse dom gratuito de Deus, e esse dom gratuito só é tomado mediante o dom da fé. Só aqueles que acreditam, que crê no Senhor Jesus, que crê no verdadeiro Deus vivo, ele pode viver abundantemente a vida. Realmente, amados irmãos, quando Deus nos salvou, Ele nos dá condição para que nós venhamos enfrentar todo ou qualquer tipo de problema, a fim de sermos vencedores, de prevalecermos através dos talentos que Ele nos colocou em nossa vida, que Ele coloca à disposição de cada um de nós. E um desse talento é o dom da fé.
O dom da fé tem o propósito de equipar o cristão, revestir o cristão sincero de uma força sobrenatural, capaz de mudar o rumo das coisas erradas, capaz de transformar as coisas que muitas vezes têm trazido derrota, capaz de fazer com que nós venhamos glorificar a Deus mediante a ação de Deus em nossa vida. A fé, ele é o dom vindo da parte de Deus que nos dá capacidade, uma capacidade de Deus dentro de nós para determinar o milagre, para sujeitar as doenças, as enfermidades, para sujeitar tudo aquilo que muitas vezes tem causado tribulação em nossas vidas. Se existe algum demônio atuando dentro do nosso organismo, nos causando sofrimento, este demônio e todo o inferno, pelo poder do nome do Senhor Jesus, ele sai quando nós usamos o dom da fé. Este dom jamais pode ser exercitada separadamente da ousadia, da coragem, pois para que o dom da fé possa funcionar, para que possa se manifestar, é preciso uma autodeterminação de completa confiança naquele que fez a promessa para cada um de nós. O Senhor nosso Deus, ele prometeu que nós seríamos vencedor. O inimigo pode colocar pensamentos de derrota dentro de você, ou mesmo os seres humanos podem chegar até a sua presença e dizer que você não é nada, pode falar que você só viverá a vida de derrota, mas o Espírito Santo te leva a refletir: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o inimigo diz que você é derrotado, o Espírito Santo diz que você pode, que você é vencedor. Quando as pessoas vêm e te dizem que você é uma pessoa que não tem valor, que ninguém te ama, que ninguém acredita em você, o Espírito Santo vem e diz para você: maior é Deus, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para todo sempre. As pessoas podem te dizer que a felicidade não é para você, que a felicidade não é para você, que você jamais vai vencer. Mas o Espírito Santo vem e diz para você: eis que estou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu sou seu escudo e a sua fortaleza. Eis que estou contigo todos os dias da tua vida. Entrega-me o teu caminho e eu estarei contigo. Peça-me o que quiser e eu te darei. Peça-me as nações, peça-me o que quiser e eu te darei as nações como possessão, e os confins da terra eu te darei, diz o Senhor. Eu sou o guarda de Israel, eu sou o que te protejo, sou seu escudo e sua fortaleza, aquele que habita no meu esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Quando o inimigo vem e coloca pensamento de derrota para você, dizendo que estão fazendo obra de bruxaria para te destruir,
que estão fazendo obra de macumbaria para destruir. O Espírito Santo vem usando o dom da fé e diz para você: nenhuma ferramenta preparada contra ti prevalecerá. Toda a boca que se levantar contra ti para te amaldiçoar, em juízo tu a condenará. Veja bem, o Espírito Santo está falando com você através desta mensagem que eu estou gravando agora, através deste áudio que eu estou gravando agora, falando sobre o dom da fé, falando sobre o poder da fé, o poder que transforma, que liberta, que cura, que salva. E o terceiro grande propósito, criado por Deus quando criou a vida, o principal foi de, através dele, de manifestarmos a sua glória por toda a eternidade, a começar aqui na terra, conforme o salmista escreveu: cantai ao Senhor toda a terra, proclamai sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todo o povo as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Salmo de número 96, versículo 1 até o versículo 4. É Deus falando contigo, meu irmão, minha irmã. É Deus querendo que você use o dom da fé. É Deus querendo que você seja vencedor em toda a área da sua vida. É por isso que Ele nos dá o dom da fé. O dom, ele jamais se manifestará para os tímidos, para os covardes, pois é somente aquele que tiver ousadia de falar, de ordenar que o mal bata em retirada. Você tem que ser ousado, você tem que ser capaz de proclamar, de abrir a sua boca e ordenar que tudo aquilo que tem impedido a sua felicidade bata em retirada. Porque se você não usar este dom, amado irmão, você viverá, vai entrar no céu sim, mas aqui na terra você não vai usufruir das promessas de Deus. E o Senhor diz que aqui na terra você receberá 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. A bênção do Senhor é para ser manifestada aqui na terra. Ele diz que nós somos a luz deste mundo. Ele diz que nós somos o sal da terra. Nós temos que fazer a diferença nesta terra. Nós temos que manifestar a glória do Senhor. É para isso que a Bíblia diz: cantai ao Senhor toda a terra, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todo o povo as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Esse é um cântico de vitória, é um cântico de glorificação, é um cântico de louvor. Portanto, amados irmãos, estou certo que o dom, ele se manifesta na nossa vida, ele se manifesta para nos dar da sua graça. Manifestou no passado através de Moisés, quando Moisés usou sua boca, usou a sua autoridade, o revestimento que o Senhor lhe deu. Deus estava com ele, Deus estava com Moisés, exaltou o povo. Moisés chamou o povo para confiar no livramento através da fé. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque o egípcio que hoje vedes, nunca mais tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calarei. Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e o 14. Então, amados irmãos, é necessário estar absolutamente convicto daquilo que se espera, pois é isto que exatamente a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no livro de Hebreus que eu acabei de ler.
no capítulo 11, versículo 1. Isto é a proposta de Deus, é a definição da fé. Você pergunta o que é fé, e o Espírito Santo te responde. Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção de fatos que você não vê, mas que vai se realizar em sua vida. O dom da fé e os demais dons do Espírito Santo não são mais frequentes nas vidas das pessoas, porque há uma necessidade de que nós, amados irmãos, venhamos acreditar na promessa de Deus. Existe muito cristão incrédulo, existe muito cristão que não acredita mais na promessa de Deus e vive vida vazia. Precisamos, amados irmãos, voltar a ter comunhão, a comunhão com Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. E quando voltarmos a ter esta comunhão, o Espírito Santo irá produzir dentro de nós o dom da fé, irá fazer com que o milagre se manifeste. O Espírito Santo busca a pessoa a fim de instruí-lo no que deve falar e fazer, viver uma vida de fé, ter coragem de assumir a fé, ter coragem de entrar na presença de Deus por meio da fé, do dom da fé, para que Deus possa então realizar a sua obra em nossa vida, por nosso intermédio, para que as pessoas que nos rodeiam seja agora beneficiado pelo dom da fé que se manifesta em nossa vida. Na realidade, amados irmãos, o Espírito de Deus está sempre pronto para glorificar a Deus, para glorificar o Senhor Jesus através da nossa própria vida. Assim, o Espírito Santo quer manifestar dentro da minha vida, da tua vida, os dons espirituais, principalmente o dom da fé. Todo e qualquer momento que nós entrarmos na presença dEle, que entramos na presença de Deus, devemos ter, amados irmãos, em mente a convicção de que Deus fará aquilo que lhe apraz, que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Precisamos compreender isso, amados irmãos, para que assim possamos viver uma vida abundante. Mas é claro, amado irmão, que o Espírito Santo sempre vai depender daquilo que nós decidimos, depender daquilo que nós aceitamos. Ele não nos força, Ele não nos obriga, Ele é delicado. Ele espera que nós venhamos a tomar a decisão acertada. Quando, amados irmãos, nós passarmos a ser verdadeiramente submissos à vontade de Deus, então passaremos a ser um instrumento humano na presença do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo vai manifestar os dons espirituais. Não há, amados irmãos, outro meio, porque o Espírito Santo, ele só faz aquilo que nós permitimos que ele faça em nossa vida, se nós demos lugar ao Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo jamais vai te obrigar. Ele jamais vai te obrigar, meu irmão. Ele é muito sincero e muito humilde nesse sentido. Ele não é invasor. Ele é o Espírito Consolador. Ele é o amigo para todas as horas. O espírito do inimigo, sim, ele invade, ele destrói, ele despedaça, ele aniquila. Mas o Espírito Santo é muito delicado. Ele espera que você abra o seu coração, que você abra o seu entendimento. E aí ele passa a manifestar o dom da fé. O dom da fé para curar os coxos, para curar os paralíticos, para curar
as pessoas que estão com doença degenerativa, para dar visão ao cego, para mandar que o câncer bata em retirada, para mandar que o morto ressuscite. Mas isso você só fará se você abrir o seu coração para o Espírito Santo. Veja bem, Pedro e João foram usados pelo próprio Espírito de Deus com o dom da fé para curar o coxo que jazia junto da porta do templo. Veja o que Pedro falou para esse coxo. Ele fitando o olho sobre aquele homem que estava lá paralisado. Ele estava juntamente com João, e ele disse para aquele coxo: olha para nós. Aquela pessoa que estava enfermo olhava atentamente, esperando receber alguma esmola, algum dinheiro. Mas naturalmente ele não sabia que ali estava um homem de fé, um homem capaz de falar dentro do mundo espiritual, de dar ordem ao mundo espiritual. E Pedro disse para ele, fitando o olho nele, disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isto te dou. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. E naquele instante, o dom da fé se manifestou para glorificar a Cristo, para o Cristo Nazareno. O dom da fé entrou em ação, o Espírito Santo moveu as pernas atrofiadas daquele homem, e ele saltou e começou a andar e a glorificar a Deus. Isso, amado irmão, o Senhor faz para que eu e você possa glorificar e exaltar ao Deus eterno e soberano. O dom da fé, ele sempre vai entrar em ação quando você usa o nome do Senhor Jesus, mas quando você usa com fé. Muitas pessoas estão usando o nome do Senhor Jesus, mas não acredita nesta pessoa chamado Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. Muitos acreditam que pode receber a salvação, muitos acreditam no sacrifício expiatório do Cristo, mas muitos não se entregaram totalmente ao caminho da vida. Muitos ainda estão vivendo a velha natureza. Então, amados irmãos, eu te convido, reflita nisto. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para vocês neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Encerro aqui as mensagens sobre os dons espirituais. Fique na paz do Senhor Jesus.